Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo. E hoje eu vou mudar o meu foco de pregação. Hoje eu vou deixar as TJs de lado. O meu foco hoje são algumas seitas malignas e alguns pastores mercenários. Mas atenção, eu não estou falando de todos os pastores, de maneira nenhuma. Existe pastores comprometidos com a palavra de Deus, pastores honestos. Existe também religiões evangélicas que, além de pregar o evangelho com muita seriedade, ainda prestam um grande serviço social, principalmente para as camadas mais baixas da sociedade. Eu estou falando de alguns pastores e algumas seitas que usam a fé das pessoas para ganhos desonestos. Enchem as igrejas de forma fraudulenta, bancando caríssimos programas de televisão para fingir milagres, mas ali só curam pessoas sadias. Eu nunca vi uma pessoa que fosse deficiente físico, mental, qualquer coisa, que fosse curada numa igreja evangélica. Então, aquelas curas ali são curas realmente só para trapacear as pessoas. Eles não curam ninguém. E assim, com aquelas falsas curas, eles conseguem manter as igrejas cheias. Eles usam um tipo de truque para tirar dinheiro dos pobres. Mas um tipo de truque muito sujo, mas sujo mesmo, e usado por eles, é quando eles usam os textos de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, capítulos 3, versículos 8 e 10, e aplicam esses textos nos dias atuais. Ali, Malaquias dizendo ao povo de Judá que eles estavam roubando a Deus. Ali ainda pergunta, roubando a Deus como? Roubando a Deus nos dízimos. Mas o contexto histórico vai mostrar que eles estão fazendo um mau uso desse texto. Também estão usando o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, onde diz que os judeus que devolvessem o dízimo regularmente, Deus repreenderia o devorador. Então, ali em Malaquias capítulo 3, versículo 11, diz que se os judeus devolvessem o dízimo regularmente, Deus repreenderia o devorador. Então, maliciosamente, olha aqui, maliciosamente, de forma maldosa, mesmo feita para enganar as pessoas, eles dizem que aquele devorador citado ali em Malaquias é o diabo. Mas veja que eu vou mostrar aqui em Joel, capítulo 1, versículo 4, vocês vão ver quem é esse devorador. Esse devorador não é o diabo. Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: o que deixou o gafanhoto cortador? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então veja que Malaquias, aqui nesse caso, ele estava falando sobre o fato da nação judaica não estar dando dízimo regularmente. Então Malaquias estava dizendo aqui, inspirado por Deus, é claro, que se os judeus voltassem a devolver o dízimo regularmente para Israel, para o uso no templo, o que acontece? Deus repreenderia os gafanhotos devorador. Então esse devorador que está ali no livro de Malaquias não é o diabo. Esse devorador ali são os gafanhotos.
E muitos pastores maliciosamente ensinam que é o diabo e que se a pessoa não der o dízimo, o diabo vai influenciar na vida financeira da pessoa, vai influenciar na vida diária, vai fazer a vida da pessoa virar um inferno. Isso é mentira, isso é mentira, isso é safadeza, não tem nada disso. E eu já vi pastor, não é pastor comum não, eu já vi pastor famoso no YouTube aí, pastor que faz pregação em várias igrejas aí, pastor famoso, um pastor famosíssimo. Já vi um pastor famosíssimo em pregação aí, dizendo que esse devorador é o diabo. Mas é uma mentira. A Bíblia mostra claramente aqui que esse pastor está mentindo. Aliás, que esses pastores estão mentindo. Agora, para deixar isso bem claro, nós vamos recordar ali, nós vamos mostrar a história do povo judeu. Por que que Malaquias escreveu isso? Vamos ver o contexto histórico, o que é que estava acontecendo naquele momento que levou Malaquias a escrever esses capítulos. O povo judeu havia retornado do cativeiro e reconstruído o templo. E tinha que restaurar a adoração de Jeová Deus. Porque eles passaram 70 anos no cativeiro, havia voltado e tinha que restaurar a adoração. E o que acontece? Os sacerdotes, os levitas, que haviam sido encarregados dessa tarefa, estavam ali apostos para continuar a adoração de Deus. Mas as pessoas que voltaram, acomodaram nas suas casas, cada um na sua vida cotidiana, e pararam de dar o dízimo que os levitas dependiam dele para o seu trabalho, para o seu sustento. Os levitas, como todos sabem, os levitas, na ocasião ali da distribuição das terras na terra de Canaã, os levitas não tiveram herança. Os levitas, eles ficaram para adorar a Jeová no templo, para cuidar da adoração. Então, eles alimentavam com os dízimos, os dízimos que era dado ali. Então, os levitas alimentavam daqueles dízimos. Então, o que acontece? Pelo fato de os judeus não estar dando o dízimo, os levitas não tinham como continuar ali a adoração de Jeová. Então, foi por isso que foi escrito aquele texto. Então, veja o que é que os levitas... Vamos ver o contexto, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Quando os levitas viram que não adiantava, que eles não iam mais mesmo ter o dízimo, que o dízimo estava... que os judeus não estavam dando o dízimo, então veja o que é que os levitas fizeram. Ó, aqui diz assim, no livro de Neemias, no capítulo 3, versículos 10 ao 12. Aqui diz assim: também soube que o quinhão dos levitas não se lhes dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe o dízimo, e trouxe o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Então veja que quando os levitas retornaram para trabalhar no campo, porque não havia o dízimo, né? Ele não tinha como se alimentar, então houve ali um apelo e os dízimos voltou a ser recolhido normalmente, conforme era o costume, e os levitas voltaram para a adoração. Então recomeçou tudo de novo. Então, foi esse o contexto. Foi nesse contexto que Malaquias escreveu esses capítulos de Malaquias 3 a 11. Agora, eu gostaria de que os irmãos prestassem atenção no que eu vou dizer agora. Mas o irmão pode dizer assim, ó, então quer dizer que isso aí é uma coisa do passado, o dízimo é uma coisa do passado, o dízimo, isso aí foi escrito para aquele tempo, isso aí não aplica hoje. Então quer dizer que nós não precisamos de dar dinheiro na igreja? Não temos necessidade disso? Bom, não é isso que eu quis dizer. Nós precisamos dar dinheiro na igreja, sim. Precisamos. A igreja tem gastos. Toda igreja tem gasto. Ali tem muita coisa com que gastar na igreja, né? A igreja tem gasto e, conforme você sabe,
Gastos a gente se paga com dinheiro. Então, toda a igreja precisa de dinheiro. Nós precisamos sim, nós precisamos doar dinheiro na igreja sim. Eu estou dizendo é que temos que doar com o coração. Temos que doar com o coração e não sob pressão, sobre ameaça, sobre medo. Não é assim que nós temos que doar. Nós temos que doar com amor, porque Deus é amor. Deus merece que nós damos a Ele o que nós temos de melhor. Então nós temos que abrir o coração, reconhecer que as igrejas têm gastos e que o que nós estamos fazendo numa igreja, nós estamos fazendo para Deus. Então nós temos que fazer com amor, não sob pressão, não por medo de devorador, não por medo de nada, nem ninguém chamando a gente dizendo que nós estamos roubando a Deus. Não existe ninguém roubando a Deus. Então, o que nós temos que doar com amor, porque precisamos fazer isso. É uma obrigação para todos nós. Veja que tudo que nós temos, tudo que nós temos na vida, a nossa vida, o ar que nós respiramos, o alimento que nós alimentamos, tudo na nossa vida vem de Deus. Tudo. Os nossos bens materiais, nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, tudo vem de Deus. Então, nada mais justo do que nós usarmos os nossos recursos materiais também para ajudar na adoração de Deus. Mas isso é de coração, é se nós sentirmos que nós temos que fazer. Nós não somos obrigados a fazer isso sob pressão. E esses pastores que pressionam a pessoa, eles estão pressionando para ganhar dinheiro, porque Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer que ninguém dá um donativo na igreja ali, forçado, por uma obrigação. Deus quer que você doa na igreja, mas por amor a Ele, não por força. Então é isso aí que eu queria dizer. Vamos doar, se nós temos dinheiro, se nós podemos. Vamos lembrar que Deus é o dador da nossa vida e que nós devemos nossa vida a Ele. Vamos doar, mas sem pressão. Sem pressão. Não vamos dar ouvidos a pastores fraudulentos.